Como o CDP evoluiu nos últimos anos e qual o impacto disso nos negócios? Como essa tecnologia tem transformado o Martech e como a IA agêntica tem destravado oportunidades que antes eram apenas sonhos no setor? Confira isso e muito mais, agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast com nossos convidados. Breno Valério, VP Américas da Treasure Data. Tudo bom, Breno? Bom dia, tudo bom? Prazer ter você aqui. Fábio Bispo, gerente de tecnologia Martech do Boticário. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Boa. E Vinícius Guimarães, diretor na Artefact. Prazer ter você aqui também. Prazer estar aqui. Boa. Bom, pessoal, acho que hoje a gente vai falar bastante sobre um tema bem relevante que está dentro do business da Treasure Data como um todo, né? Se vocês quiserem apresentar um pouquinho para começar, qual que é o business da Treasure Data e como que a Treasure Data gera valor junto com os clientes, pode começar, Breno. Não, sim, claro. Então, a Treasure Data iniciou sua jornada 17 anos atrás como um CDP, que é um Customer Data Platform, né? Na verdade, nós fomos pioneiros. O nosso cofundador, né, que é hoje nosso CEO, fundou um dos termos de Customer Data Platform, que veio do termo de Big Data, em como a gente coloca os dados na mão das equipes de TI, mas também, mais importante, nas equipes de marketing. O que é um CDP? CDP é hoje para centralizar os dados, para segmentar os dados e ativar os dados. E hoje a gente realiza isso com nossos clientes, tais como o Grupo Boticário, com a AB InBev, com a Nestlé, com as Stellantis, que é dono da Fiat, o Universal Music Group, e a lista continua. Como vocês podem reparar, muitos de retail, CPG e automóveis, que é o nosso grande foco. Aonde que a Treasure Data está indo hoje? Como que a gente ativa esses dados, como que a gente coloca a produtividade na mão de marketing através de inteligência artificial e através de agents. E esse é onde que eu acho que a gente pode gastar um bom tempo da nossa conversa hoje, falando sobre o futuro de que não é mais um CDP, o que nós já vamos chamar de Agentic Experience Platform, AIP. Legal. Legal. E como que a Boticário tem construído junto com a Treasure Data essa parceria aí de bastante tempo já que vocês estão trabalhando juntos? Sim, a gente está indo já para o 4º ano de parceria. Começamos ali no final de 2021, contratando a plataforma. Então, a gente passou por um momento de setup, até conseguir escalar os primeiros casos de uso. Acho que o ponto principal é que o Boticário é um ecossistema de beleza, né? E como a gente tem diversas marcas, tem diversos públicos, acho que o principal desafio era como a gente ter a visão 360 do nosso cliente. Tanto ele individualmente, cada marca, como ele é ecossistema, para entender como que eu drivo a melhor estratégia de como me comunicar, o que oferecer para esse cliente. Então, o CDP, ele foi crucial para que a gente conseguisse desenhar essa estratégia e garantir que a gente tivesse essa visão 360 e conseguisse empoderar os times de negócio, né? Que acho que o ponto que o Breno comentou, você tem uma massa de dados gigantescas, você tem várias informações e silos, só que se você não dá o empoderamento para os times de negócio trabalhar com essas informações, você não consegue ter estratégias mais eficientes. Então, acho que a CDP veio justamente para isso, para dar esse empoderamento para os times de negócio. Boa. E como que esse empoderamento surgiu, assim? Como que foi a origem da... Putz, a gente precisa ter esse dado lá na ponta porque a gente está sentindo falta de uma determinada assertividade ali para ativar o cliente. Como que foi essa dor inicial ali? Eu acho que não é só uma dor do Boticário, né? É uma dor basicamente do mercado. Porque quando você olha para estratégia de CRM, estratégia de mídia, né? Até mesmo personalização e-commerce, é importante você ter uma centralização dos dados, né? Então, acho que a dor principal é você ter diversas informações em silos. E aí, como que você
consegue ter a visão do seu cliente num único lugar. Então, o que eu compro, qual é o meu melhor canal que eu me comunico com a empresa, né? Quais são os meus dados cadastrais, quais são os meus e-mails, telefones de contato. Então, existia essa dor de você ter essa centralidade da informação do cliente. Então, com a CDP, a gente conseguiu drivar muito bem isso. E eu acho que tem um ponto principal que é os times de negócio trabalhar em silos também. O que eu quero dizer? Trabalhar em ferramentas diferentes. Então, quando você tem uma CDP que você consegue construir audiência e que você consegue pegar e ativar essa audiência em diversos canais, sejam pagos ou seja próprios, você dá mais eficiência para o time, porque você consegue criar uma jornada completa e que, de fato, você consegue ser omni, né? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo em cada ponto de contato. Geralmente a dor vem de um líder ou alguém com um mindset como o Fábio, do lado de negócios de marketing, levanta a mão e fala: Tei, tô com o saco cheio de você me enviando o meu batch dos meus segmentos a cada 2 semanas. Eu quero colocar os segmentos na minha mão, porque eu preciso fazer essa campanha com mais agilidade. E aí também vem um artifact. Um artifact com uma visão de: olha, se vocês querem aumentar sua renda na ponta e vocês querem uma personalização na sua campanha, você precisa colocar isso na mão de marketing, não de TI. E aí essa dependência que também evoluiu a necessidade de um CDP bastante. Legal. E como você está atuando em todas, desde o Canadá até a pontinha do Chile ali, o que você vê de diferente entre os países nessa dor? É uma dor comum em todos os países? Eu gostaria de ver o ponto de vista do Fábio, porque o Fábio atende os nossos eventos globais e ele já conheceu diversas empresas, diversos stakeholders, mas eu estava brincando até com a Artifact essa semana, porque a gente teve 2 calls com clientes da América Latina e nos perguntaram a mesma coisa. Eu quero uma visão 360 do meu cliente. Pessoal, a gente faz isso em 1 a 2 semanas. Agora o foco é como que a gente ativa, que nem o Fábio está falando, no caso de usos, pode ser de, de suppression, pode ser de Nasdaq Action, pode ser a personalização. Esses são os cajus que a gente deveria estar pensando. E isso que os Estados Unidos já está nesse patamar. Não vamos criar um segmento, não vamos criar uma visão 360. E ainda se vê aqui no Brasil, desde o México ao Brasil, me perguntando isso. Você consegue me dar uma visão 360 do cliente? Sim, isso a gente faz em 1 semana. Eu acho que o ponto não é a questão da visão 360. Eu acho que se a gente voltar um pouquinho para trás ali na ordem cronológica, quando as CDPs começaram a surgir, principalmente aqui no Brasil, lá meados de 2021, eu acho que qual que era o grande ponto? Muitas empresas não estavam preparadas em termos de dados, né? Porque eu acho que não dá para se falar em CDP e principalmente inteligência artificial se você não ter uma base fundacional muito bem orquestrada. Sim. Aí o que eu digo? Ter todas as informações do cliente arquitetada de forma adequada para que essas informações elas sejam utilizadas de maneira estratégica. Então acho que o ponto principal... Posso confiar na informação. Exatamente. Acho que o ponto crucial é você ter uma base fundacional muito bem orquestrada para que você consiga utilizar, né, em todo o landscape de MarTech. Então, por exemplo, você ter ali o seu banco de dados muito bem organizados, né, fazendo as coletas, garantindo que você tenha as políticas de privacidade adequadas, você tendo uma CDP para que você faça a centralização daqueles dados que você vai coletando em silos. E, acima de tudo, você conseguir, de fato, ativar esse cliente. Porque aí, sim, você vai ter uma visão 360. Então, você falar que uma CDP, por si só, vai resolver um problema, ou você pegar e ter um agente que vai pegar e vai unificar as informações do seu cliente, isso não vai resolver. Você precisa, acho que, base... assim, primordial para você começar as coisas. É ter os dados bem organizados. Aí, a partir disso, você vai conseguir ir evoluindo, né, na sua estratégia de dados e inteligência artificial. Sim. A gente tem workshops de maturidade, que a gente chama de Transformative Sessions, sessões transformativas, e a gente até faz isso com a Artifact. De aonde que vocês estão hoje com seus dados, aonde que vocês estão hoje com seus casos de usos, vocês têm uma lista gigante de 10, 15, como que a gente priorize? Aí a gente mensura, ok, se você está aqui, como que a gente ajuda em 6, 12 meses a ativar esses casos de uso? Esses são os menos avançados. Agora a gente está conversando com os tipos de AB, Embev e também com o Grupo Boticário. Ok, vocês já passaram nessa maturidade. Como que a gente utiliza agora a inteligência artificial
para ativar melhor seus casos de uso. Aí é a fase 2 dessa maturidade, entende? Entendi. E como que... eu sei que a CDP, quando surgiu como categoria, né, tinha alguns use cases que eram mais clássicos, né? O de ad suppression, de lookalike, enfim. Eu imagino que nos últimos anos as necessidades de use case para empresas como o Boticário e a Bembev têm mudado, né? O que tem surgido de novo, assim, em termos de IA, enfim, nesse portfólio de casos de uso, né? Tenho tudo pronto, tenho minha visão única, e agora? O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso gerar mais valor aí pro business? Você quer falar sobre os seus casos de uso? Eu vou falar... em teoria, na verdade, as coisas elas deveriam ir evoluindo, né? Obviamente que a gente tem evoluções com inteligência artificial, mas acho que qual que é a grande questão? A hiperpersonalização, né? Você fazer o call com o cliente individual, que eu acho que isso é o mais difícil, né? Então, como que você individualiza aquela pessoa? Acho que nessa ótica, com a evolução dos agentes, a gente consegue pegar e ter uma visão mais central na pessoa. Então, acho que comparando desde que eu trabalho com CDP com agora, acho que o grande call nos casos de uso é como que eu trato aquele cliente como um indivíduo dentro da minha base, não como um grupo de indivíduos. E é isso que vai fazer a diferença, né? Ou seja, eu estou ofertando aquilo para ele que faça sentido para ele no momento que ele quer comprar, ou não seja para ele, ou seja para uma outra pessoa que ele quer presentear. Então, ele vai se sentir parte daquele ecossistema. Então, acho que essa é uma das visões que eu tenho, que a gente vem trabalhando bastante no Boticário. Eu acho que os casos de uso não mudaram por causa da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial está apoiando os casos de uso de uma forma mais ágil. E é isso que o mindset que a gente está tentando educar para os nossos clientes não pensa como inteligência artificial, só pensa que é um novo ways of working, é um novo modelo de trabalho. E é isso que a gente está tentando inserir dentro da nossa plataforma. Não é que a gente está colocando uma camada de inteligência. Toda a plataforma já tem essa inteligência e é como que você ativa essa inteligência. Então, a gente olha de 3 pilares. Primeiro pilar é eficiência operacional de TI. Como que eles vão limpar os dados, como que eles vão segmentar os dados de mais agilidade para preparar esses dados para marketing de uma forma mais ágil. Segundo pilar é operação, eficiência de marketing. Como que eu crio segmentos em tempo real, como que eu tenho um agente que está sempre ligado e pensando qual foi um segmento que eu não pensei ontem à noite, mas hoje de manhã ele já pensou para mim para fazer essa hiperpersonalização. O terceiro pilar, e é onde que eu acho que o mercado ainda não chegou, é como que eu uso inteligência artificial para gerar renda. É como que eu uso a inteligência artificial para criar uma campanha e o conteúdo da campanha end-to-end e para lançar essa campanha personalizada. Não temos nossos clientes ainda nisso. A AB InBev está começando, porque a AB InBev está colocando o poder da nossa plataforma na mão das equipes de marketing que estão gerenciando cada marca. Então, eles estão usando um agent nosso que identifica as personas que estão tendo uma interação com a Stella, com a Skol, com a Corona. E aí, com base naquele persona identificado, eu consigo fazer um trigger de personalização através do agente. Então, esse pilar de focus em renda, em revenue, é onde que a gente está realmente focando em termos da maturidade. Como que a gente entrega isso para os nossos clientes, como que a gente ajuda o Grupo Boticário a chegar lá também. Legal. Até porque a hiperpersonalização é algo que não adianta nada eu ter todos os componentes ali, eu tenho a propensão, eu tenho meus personas, meus clusters, se eu não tenho um processo que vai facilitar isso, né? Porque é super complexo você embedar isso num processo no dia a dia ali. Sim. Né? Porque não é só a parte da segmentação, né? Você tem a parte do criativo, você tem a parte da configuração dos canais que esse cliente vai ser ativado, enfim. Então, são várias etapas. E aí, obviamente, quando você pensa em inteligência artificial para pegar e auxiliar nessas etapas, ele vai te fazer a recomendação mais adequada de acordo com o perfil daquele cliente. Mas mesmo assim, até você chegar lá, você tem que refinar muito bem o seu modelo de propensão para garantir que você esteja sendo assertivo. Né? Eu acho que o que é o ganho, né, no final? A partir do momento que você começa a refinar essas etapas e que você começa a, de fato, enxergar o que está acontecendo, você tem mais possibilidade de você fazer testes AB. Então, acho que isso é um ponto também que inteligência artificial vem ajudando muito. Do tipo, se eu colocar só uma variação aqui do canal, eu estou falando a mesma coisa, estou mandando o mesmo criativo, mas eu estou variando o canal, ou eu estou mudando o dia da semana, ou eu estou mudando, por exemplo, um produto que é uma recomendação. Então, isso faz, sei lá,
na escala que a gente tem de volume, se você muda 2, 3% de conversão, você está falando de muita receita. Né? Então, são coisas que são mínimas, mas que quando você deixa na mão das pessoas, é muito mais complexo. Mas quando você tem uma inteligência artificial para te auxiliar, você consegue pegar e tendo ganhos de receita incremental só nesses processos. Dá mais agilidade no processo como um todo, né? Sim. Uma coisa que a gente fala bastante é que, por exemplo, se a gente pega a tecnologia de Agentic AI, por exemplo, a gente consegue não só automatizar e acelerar o processo que já existe, mas redefinir esse processo com tecnologia no loop. Como que vocês veem isso especificamente para a Martech? Os processos que já existem, eles estão sendo redefinidos de fato pela tecnologia? Como que tá evoluindo nesse sentido? Quer responder primeiro? Começo. A gente está tentando ajudar a redefinir. Né? Eu acho que aí, com o avanço da inteligência artificial, TI está começando... Eu não estou falando mal de ninguém de TI que está ouvindo, tá? Mas eles estão sendo um pouco fominha. E eles estão querendo mostrar valor. Porque muito do que a inteligência artificial está fazendo é ajudando os processos deles. Mas, ao mesmo tempo... medo de gastos escondidos, mesmo de compliance, medo de colocar inteligência artificial, que nem eu estava falando no início, na mão de marketing, é assustador para eles. Mas eu acho as empresas, tais como a Grupo Boticário, que tenham essa confiança na sua área de negócios e de marketing e permitindo essa evolução do processo, que nem você falou, vão ser as empresas que vão ter sucesso. Então, um exemplo, os agentes mais consumidos e utilizados pelos nossos clientes hoje são 2. Um que ele falou, um é de teste AB, tem o meu cluster de personas, quais dos meus clusters vão ter um resultado melhor ativado com o meu produto. E o segundo é multi-touch attribution, né? Como que eu estou gastando minha grana em ads ou em campanhas personalizadas ou e-mails e aonde que eu estou tendo sucesso, né? E dentro desse sucesso, como que eu reduzo o meu custo ou melhor o meu custo independente do canal. Isso levaria semanas, meses para fazer essa análise de report, mandar o resultado para o líder de marketing. Em vez de gastar 20 milhões aqui, eu estou gastando 10 e eu estou reduzindo para criar uma experiência mais personalizada. Então, já a utilização desse agente mudou muito os processos dos nossos clientes e reduziu 5, 6 passos, 5, 6 semanas a 2 horas. Né? Mas aí TI volta e vem. Como que você chegou nessas informações? Por que você não veio atrás da gente para ter essa informação também? Então, acho que tem um pouco dessa fricção que a gente está vendo, mas de uma forma positiva, a gente está desafiando TI para ajudar os nossos stakeholders finais. E TI também é nosso stakeholder. Não estou separando os termos. Mas quando a Treasure Data junto com a Artifact entra, a gente tenta criar essa nova jornada de uma forma amigável entre os dois departamentos. Isso faz sentido. Eu vou ser um pouco controverso no seu ponto, mas acho que é muito pelo contexto que eu vivo no Grupo Boticário. Eu acho que diferente de outras empresas, os times de tecnologia, inclusive a gente não chama de TI, a gente chama de times de tecnologia, são bem próximos aos times de negócio. Então, os projetos, eles são construídos em conjunto com os times de negócio. Que eu acho que você me perguntou sobre maturidade. Isso é um diferencial do Grupo Boticário. Exatamente. E isso é um ponto que faz diferença, porque, por exemplo, não existe o preciosismo do tipo, estou drivando a ferramenta ou como eu queria. O que a gente busca é drivar qual vai ser a solução mais adequada, né? Que vai ter mais eficiência financeira, né? Tanto em ganhos de receita quanto em custos. Mas acho que, acima de tudo, é essa maturidade que faz com que a gente drive o que seja melhor para a companhia, né? Então, quando você fala ali de inteligência artificial, há uma frente gigantesca no grupo de a gente começar a trabalhar com inteligência artificial, seja em projetos estratégicos, até mesmo no nosso dia a dia, né? Como a gente tornar o nosso dia a dia mais eficiente para programar, criar produto digital, né? Como a gente trata dados, justamente para que a gente dê esse empoderamento para os times, para que os times trabalhem de maneira mais eficiente. Então, acho que, para mim, aqui é um contexto um pouco diferente. Eu acho que o desafio maior, né, respondendo diretamente à tua pergunta, é que a gente está sendo tão atropelado por tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, sei lá, há um mês atrás eu estava estudando GEO.
Hoje eu estou estudando uma outra coisa completamente diferente que esteja dentro do universo de inteligência artificial, mas que não deu nem tempo de eu absorver tudo que era aquele conhecimento. Então, acho que as coisas, elas estão acontecendo muito rápido, né? Não é, sei lá, de um ano para o outro. A gente está falando de um mês para o outro. Sim. Então, você entender aquilo, entender como se encaixa no seu contexto e drivar é mais complexo, né? Então, acho que talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, né? A quantidade de coisas que está acontecendo hoje em termos de inteligência artificial. E eu acho que isso mostra maturidade mesmo, porque no fim do dia é muito sobre business case, sobre drivar casos de uso que vão ou gerar incremento de receita ou eficiência de custos, né? Acho que até voltando no ponto que você tinha falado, Breno, a gente vê, né, em conjunto com a Treasure, muito cliente falando, putz, eu quero uma visão 360 e tudo mais, mas o que a gente desafia é para que você quer isso, né? Porque aí depois, um ano depois que você implementa uma ferramenta nova, pode vir alguém para questionar aquilo e falar, tá, beleza, você está gerando isso para quê? Qual que é o use case que você está habilitando, né? E aí, eu acho que o desafio é conseguir compatibilizar, né, esses casos de uso que uma CDP está destravando com as novas tecnologias que estão surgindo, né? Que realmente é overwhelming, né? Semana a semana a gente vê muita diferença. Assim, né? Mas é um bom ponto referente aos processos, né? Porque se um cliente está pensando, ou principalmente com o Artifact, como que a gente resolve para esses use cases? Você está preparado referente aos seus processos internos para lançar esses use cases? É o que me deixa super animado quando eu acordo todo dia. São essas sessões transformativas que a gente passa com os nossos clientes. Me demonstra para lançar esse caso de uso, quanto tempo levaria hoje? E com esse modelo novo, com a Artifact e com a Treasure Data, deixa eu te mostrar como que levaria um quarto do tempo. A gente fez Stanley Black & Decker, nosso cliente de forma global, para lançar qualquer campanha, estava demorando 1 mês e meio. Agora, com a nossa plataforma, a nossa metodologia, nossos processos, eles vão fazer em 1 semana. Em 2, 3 dias também. Então, essas sessões transformativas que nós chamamos dão bons resultados. Esse ganho de agilidade é até difícil de mensurar, né? Porque se você consegue fazer uma campanha em, sei lá, 1/6 do tempo, né? Que é o que vocês conseguiram chegar aqui. A velocidade que você testa uma hipótese, valida e vê a aceitação do mercado ou se adapta a uma aceitação maior da estratégia A, ou B ou C, você, ao longo do tempo, tem uma evolução exponencialmente mais rápida do que o outro que era a metodologia antiga. Você comentou no início sobre uma certa mudança de paradigma entre o CDP e o que vem virando agora, que vocês estão puxando junto com o pessoal da Treasure Data. Qual que é a mudança de fato de paradigma? E explica um pouquinho pra gente qual que é esse conceito novo que tá vindo aí. Um spoiler aí pro nosso cliente, mas a gente... Começamos, como eu falei, a gente iniciou essa jornada em CDP, um dos primeiros fundadores no conceito de CDP. Hoje a plataforma chama ICDP, Intelligent Customer Data Platform. E agora, com o avanço que nem o Fábio está falando, em semanas, agora a gente já tem mudança na plataforma, a gente está lançando produtos a cada 2 semanas. Não é mais sprint de trimestre, não é mais sprint um roadmap anual. Cuidado com o que você diz, que eu tenho um pedido. É, isso que eu falei, eu sabia que isso... Isso eu sabia, por isso que eu tô... Então... Esse paradigma, até você olha os relatórios da Forrester, você olha os relatórios da Gartner, eles não conseguem nem acompanhar. E não estou falando somente de CDP, estou falando de automação de marketing, estou falando de produto de ISP. Todas as categorias de MarTech estão mudando. Então, o nosso foco é dar uma plataforma, como eu estava falando, que é mais amigável, e o CDP já é core. Né? A centralização de dados, a visão 360, ad suppression, já faz parte do core. Agora, como que a gente insere inteligência artificial em cada camada e realmente que a plataforma seja algo nativo de inteligência artificial? E como que está sendo essa aplicação da tecnologia na plataforma? Qual que é, por exemplo, só para tangibilizar um pouquinho mais, o que muda na utilização da plataforma ou do valor que essa plataforma Vou perguntar para o Fábio. Então, por exemplo, a gente fechou um contrato e uma parceria com a McCormick. Não sei se vocês conhecem. A McCormick é empresa de sal, pimenta, tabasco, etc. Tiveram uma campanha no Super Bowl super legal com o Ludacris, o cara de hip hop. Ele estava com o hot sauce. Enfim, nós estabelecemos um novo fluxo de trabalho, o CDP, com alguns casos de uso juntos com a gente em 10 semanas. Por quê?
E aí, queria ouvir de você quanto que foi sua primeira implementação, quanto tempo durou com a Treasure Data 4 anos atrás. Enfim, imagino que não foi 10 semanas. Não. Então, desde o ingression, né, a ingestão dos dados, a segmentação dos dados, a elaboração da visão 360, a criação dos fluxos para a tecnologia, a gente faz isso em 2-3 semanas. A criação que nós chamamos do Diamond Record, que é quem é o Fábio, quem é realmente, eu sei quem é o Fábio por causa de todos os atributos dele, a gente está fazendo em dias. Essa é na camada de vou inserir e ter os dados dentro do CDP. Aí a elaboração dos segmentos, a criação das campanhas, etc., a gente está fazendo em 3 semanas. E aí, na ponta, que nem eu falei, na ativação, a gente está começando a lançar produtos não somente para disparo de campanhas, também para personalização, tudo com a criação de agents na ponta também. Então, você está tendo um end-to-end, uma plataforma pronta, desde tecnologia a marketing, alguém de CRM, em 10-12 semanas. Então, o que você tá... Só para ver se eu entendi, assim. O que você tá falando é que em cada etapa ali da CDP, vocês estão embedando IA, né? Então, Correto. seja na ingestão ali dos dados, centralização, que aí eu acho que seria facilitar mais para os times de tecnologia, né? Como o do Fábio. Na parte de segmentação, para quem vai usar a plataforma, eu imagino que vocês devem estar usando... alguma interface conversacional, vocês estão também colocando coisa do tipo. E aí, para lançar isso, né, para o consumidor na ativação, também tem features nesse sentido. Exato. É isso? Exato. Legal. Tenho opiniões. Por favor. É que eu vivi, assim, o que eu vivi numa implementação de CDP foi bem diferente, né? Porque, na verdade, você não tinha um auxílio de inteligência artificial. Mas acho que, independente do momento atual pro passado, eu acho que o desafio principal é o aculturamento das pessoas nos times de tecnologia, os times de negócio. E por que eu falo do aculturamento? Que são as pessoas que têm a qualificação para manipular a plataforma. Então, não basta você só ter uma plataforma que tenha diversos agentes, mas a plataforma ela precisa ser intuitiva. E as pessoas, de fato, elas precisam emergir no mundo de inteligência artificial. Eu acho que talvez vai ser um dos maiores desafios, porque a tecnologia está evoluindo de uma maneira tão mais rápida do que as pessoas estão conseguindo evoluir. E eu acho que esse é o ponto. Talvez você tenha ali uma Ferrari e você não tenha uma habilitação para você dirigir uma Ferrari. Então, talvez esse seja um problema, porque quando eu comecei a implementar CDP no passado, era mais ou menos essa analogia do tipo, as pessoas não tinham conhecimento da plataforma e aí você tinha diversas features, diversas soluções que você podia implementar casos de uso, só que as pessoas elas não tinham conhecimento. Então, como você prova o valor de uma plataforma que é relativamente cara, e principalmente quando você fala de uma plataforma que tem agentes e que isso pode escalar o custo da plataforma, né? Como que você prova valor se você não tem as pessoas ainda com esse aculturamento e com conhecimento técnico para manipular a plataforma? Então, acho que talvez, na minha visão dentro de tudo isso, eu acho incrível esse movimento, mas eu acho que talvez seja um dos principais desafios que, né, empresas como a Treasure Data, empresas de tecnologia, precisa começar a olhar para auxiliar os clientes também, porque acho que está cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas qualificadas para manipular essas plataformas. E isso exatamente faz parte do nosso roadmap. Então, não sei se vocês viram essa semana, mas o Claude lançou o Cowork, né, que ele navega dentro do seu desktop e manipula o que você quiser. Essa é a nossa visão, para ter pessoas menos tecnológicas dentro da plataforma, mas também você não precisa esse ramp-up de ser um expert na nossa plataforma. A ideia é que, de forma com voice ou com chat, que nem você falou, LLM, manipular a plataforma da forma que você saiba e aonde que você está hoje referente aos seus próprios skills. Então, o nosso equivalente do Claude Cowork chama o Marketing Super Agent. É um agent que não somente vai gerenciar os agentes existentes, mas é para colocar alguém de marketing de negócio como um super-herói. E realmente consegue, desde o início de criação do segmento, a personalização, fazer tudo via voz ou via chat. E ele utiliza toda a plataforma da Treasure Data como contexto para fazer todas as atividades. Exato. Ao ponto do Fábio, obviamente, os dados precisam estar limpos, os dados precisam estar bem estabelecidos, mas com isso já, com um check, aí você faz dentro do Super Agent. Legal. Acaba que, dentro do que você explicou um pouco da evolução aqui do Agentic Experience Platform, ele
tá bem em linha com o que você falou no início da conversa, né? Que não necessariamente os casos de uso vão ser totalmente diferentes. Tipo, os objetivos acabam sendo os mesmos, só que a forma de você chegar nesses objetivos muda. Tipo, o workflow muda, a velocidade muda, e o que você demorava muito tempo para fazer antes, você consegue embedar nesses processos aí a tecnologia para chegar lá bem rápido. E aí entra naquele ponto que a gente falou da velocidade de mudança e a capacidade de hiperpersonalizar à medida em que você vai conseguindo trazer mais, vamos dizer, mais potência para esse processo de hiperpersonalização e etc. Exato. E Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre outro tema. Basicamente, dentro desse... Para você, Fábio, nesse contexto de embedar a tecnologia nos processos e fazer com que o time consiga acompanhar essa mudança, vocês no Boticário têm feito algum tipo de política, algum tipo de processo ou projeto para conseguir fazer com que o time que está lá acompanhe essa evolução da tecnologia? Olha, já é um desafio até a gente como liderança acompanhar a evolução, mas eu comentei um pouco com vocês no início que tem as frentes de inteligência artificial, então isso até é um dos nossos pilares de direcionais estratégicos, né? Como a gente escala a inteligência artificial na companhia como um todo, né? Em todas as frentes, logística, marketing, supply chain, enfim. Acho que o ponto é a construção do aculturamento no time. Então, o que a gente vem, pelo menos no meu time, eu venho trabalhando bastante. É a disseminação do conhecimento, né? Da plataforma, porque no time, além de olhar para dados, construir plataformas digitais, a gente faz a gestão de plataformas também. Então, por exemplo, plataformas de NPS, a própria CDP. E agora essas plataformas, elas vêm com módulos de inteligência artificial. Então, o ponto é, como a gente, com base no nosso conhecimento técnico na plataforma, o que tem de conhecimento que a gente precisa absorver de inteligência artificial e o que essas plataformas estão trazendo de eficiência em termos de inteligência artificial para o nosso dia a dia, né? Eu não vou te falar que é um desafio fácil, porque no final, eu até vi uma reportagem esses dias que quando você compara um atleta com uma pessoa no mundo corporativo, o atleta, ele treina, ele performa um dia. Depois treina, performa um dia. No mundo corporativo, você tem que performar. Você tem um espacinho para você treinar. É o inverso, né? Exatamente. Então, o ponto é encontrar esses espaços para você pegar e absorver o conhecimento e você empregar esse conhecimento no dia a dia. É muito difícil, né? Porque você é atropelado por um monte de coisa, né? Metas, projetos, etc. Mas é esse aculturamento de sempre estar buscando, sempre estar se atualizando com relação ao que está vindo de novo no mercado. Eu acho que é uma constante evolução, né? E constante desafio, tanto do lado do Breno, do lado do plataforma, né? Quanto do seu lado, né? Lá do cliente aqui, lá do empresa, né? Porque a Treasure Data, né, vai estar sempre lançando features ali para facilitar para o usuário, né? Então, você comentou do Cloud, etc. E aí, do seu lado, né, como que você garante que as pessoas vão estar sabendo, por mais que sejam fáceis de usar, né? Como que eu uso essa nova funcionalidade, né? A gente falou do app no desktop, isso é o que está rolando hoje, né? Talvez daqui a um ano seja outra interface, outro dispositivo, né? Acho que a gente nem consegue imaginar. Acho que, assim. eu acho, eu estava falando com o meu Chief Product Officer, eu acho que não vai ter nem mais UX UI. Exato, eu tenho essa impressão também. Vai ser tipo o Jarvis do Homem de Ferro. Não, é sério. Porque a gente já está... A gente está trabalhando de perto com a Boticário para lançar alguns casos de uso juntos. Mas a minha visão é colocar o poder na equipe de produtos de uma linha deles e falar, com voz, cria minha campanha, dá uma análise. Exato. Nem usou o UX UI. E aí, quando chegar nesse ponto também, vai precisar de um letramento, né? Sempre vai estar mudando o processo. Então, acho que esse é o ponto, assim, né? Como que... Assim, eu não sei se eu vou falar uma coisa muito disruptiva aqui, mas acho que uma das coisas que eu sempre fico refletindo é, por exemplo, bem inteligência artificial básica, que a gente entra ali num chat GPT da vida para buscar alguma coisa. Até os prompts que as pessoas colocam, às vezes, não são os mais adequados para trazer o retorno que elas precisam. E acho que é uma reflexão também do tipo, vou montar um caso de uso usando inteligência artificial, escrevendo o que eu quero. Será que as pessoas também estão preparadas para pegar e expressar aquilo que de fato elas querem? Sim. Então é uma coisa também que a gente precisa refletir, porque a inteligência artificial vai ajudar muito. Mas o ponto é,
como que nós, né, como profissionais, a gente está sendo claro ou objetivo dentro daquilo que a gente espera que vai construir. Porque há uma grande probabilidade de margem de erro, né? Se você não for muito específico, claro e direto naquilo que você busca. Existe acho que é bem claro isso acontecendo em várias áreas da indústria. Acho que a gente tem acompanhado bastante isso. E a necessidade de você ter um conhecimento profundo do negócio para conseguir gerar um resultado realmente bom usando a inteligência artificial, usando a tecnologia como um todo, passa a ser maior ainda, porque fica muito fácil fazer. Só que fazer bem é o grande gap. Você fazer qualquer coisa, faz um prompt ali, quer um relatório tal. Rapidinho vai sair um relatório. Sim. Agora, esse relatório tá certo, ele é no formato que deveria ser, ele tem todas as informações, os insights que estão ali dentro dos dados que foram processados para chegar no relatório, eles estão ali no final, eles estão como, de fato, um highlight do que está sendo mostrado. Então, esse nível de profundidade de negócio na hora de usar a inteligência artificial tá cada vez mais importante, e a falta dele gera muito lixo e muito rápido. Acaba sendo um processo de geração de valor backfire aqui. Porque você gera o valor, mas o valor muito pequeno, muito rápido, e acaba perdendo. Quantos textos no LinkedIn aí a gente não vê que é AI slop aí, né? Total. AI a rodo. Então, assim, eu acho que quando o conhecimento, né, e o ferramental vira commodity, né, que é o que a gente tá vendo agora, o pensamento crítico, né, e a curiosidade acabam virando diferenciais, né? Exato. Então, se você não souber questionar ou não tiver curiosidade, o ímpeto de questionar também, você não vai se diferenciar no mercado. Então, eu acho que esse é o grande desafio aí. Esse para mim é o maior desafio. Então, a Treasure Data, a gente sempre tenta ser o cérebro de qualquer universo e ecossistema de dados dos nossos clientes, né? Mas a gente está consumindo dados de muitas fontes. RP, Databricks, Snowflake, Data Warehouses, etc. E se os dados não estiverem limpos dentro do Diamond Record e eles estão começando a usar a inteligência artificial, a primeira pessoa que eles vão me culpar sou eu. Né? Eles vão olhar para te por que o meu prompt não está certo. Calma aí, não são totalmente nós. Nós estamos consumindo seus dados e te dando sugestões com base na limpeza dos dados do seu CDW, o seu warehouse. Você sabe que eu sou um bom cliente, que assim, a premissa nossa é levar o dado em camada refined para CDP. Né? Seja, até mesmo o que a gente leva em NRT, a gente faz o filtro antes para levar o melhor dado. Então você sabe que eu já faço as boas práticas. Bom cliente. Não, porque aí a gente tá falando de erro de utilização de inteligência artificial, né? Sim. Ainda não é perfeito. Então... Mas é aquilo que eu comentei no início, que não adianta você falar de inteligência artificial sem você ter uma governança de dados adequada, né? Então, a base é isso. E é o que a gente tem acompanhado também. Acho que o que eu tenho visto no mercado é, primeiro, a facilidade de gerar resultado rápido, tá? Com inteligência artificial faz com que a empresa começa a gerar aquela infinidade de agentes, e para todo mundo cria seu agente, ninguém sabe o que está fazendo, se o agente está funcionando, se o resultado está certo, se ele deveria estar ali. Aí às vezes a pessoa sai da empresa e o agente que ela criou continua lá e ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Então, essa parte da governança e construir os agentes de uma maneira estruturada num contexto enterprise, porque se for num contexto startup, beleza, ok. Tipo, é uma complexidade que ainda dá para lidar. Agora, num contexto enterprise de adoção da tecnologia, isso faz toda a diferença justamente para o programa conseguir ser escalado em algum momento. Até no ponto de vista de adoção e da pessoa acreditar na tecnologia, isso faz toda a diferença, porque senão os agentes vão começar a gerar resultados ruins, aí a crença vira descrença, o efeito UAU acaba rápido e o programa acaba tropeçando ali e não conseguindo escalar na medida que ele teria o potencial para. Esse é o meu lado de vendas egoísta, de VP. Fecha as orelhas aí. Que me deixam super animados, porque a gente tem uma camada dentro da plataforma que chama o Agent Foundry, que é dando a capacidade dos nossos parceiros, tanto os nossos clientes, para criarem os seus próprios agentes. Hoje a gente já tem agentes out of the box, ou a nossa equipe de serviços profissionais, ou os nossos parceiros criam os agentes para os nossos clientes. E aí o futuro, para mim, é o Fábio criando seus próprios agentes dentro do Agent Foundry.
Aí que eu sei que minha plataforma realmente deu certo e tem confiança. Vamos ver. Aí é adoção 100%. Né? Tá no meu roadmap desse ano. Tá vendo? Boa. E o outro gargalo é justamente essa parte de pessoas, né? De adoção. Que, no final das contas, a tecnologia impacta diretamente a forma como as pessoas trabalham. E você ensinar a pessoa a redefinir a forma como ela sempre trabalhou com uma tecnologia ali no loop não é uma tarefa fácil. E acaba que o processo de impacto dentro da organização passa pela capacidade da tecnologia ficar organizada de um jeito que ela consiga escalar e de uma maneira governável, num nível de complexidade enterprise, mas também pelas pessoas, né? A pessoa vai ter que desenvolver novas skills, ela vai ter que se dispor a quebrar um pouco o que ela está acostumada para adotar coisas novas e mudar a forma como ela trabalha. E esse contexto todo é o contexto justamente da transformação que a gente está vivendo hoje. Exato. Não, até eu estou sendo desafiado pelo meu CEO, como um VP de vendas, como que eu estou utilizando meus próprios skills com a minha equipe, como que a minha equipe está sendo mais produtiva referente a vendas, como que a gente está criando apresentações mais rápidas, como que a gente está tendo sessões produtivas mais rápidas. Sim. Então, não é só eu para os meus clientes finais, até nós internamente na Treasure Data, como que a gente melhora os nossos fluxos. Isso de adoção e governança em nível enterprise, eu acho engraçado, né? Quando começou aí essa história de agentes, de AI note-taking, né? Surgiram ali as ferramentas. Acho que foi um exemplo engraçado dessa aplicação, né? Que foi, cada um tinha o seu agente, né? Que convidava ali para uma reunião para ajudar a tomar nota, fazer ata. E eu lembro de perceber algumas pessoas de tipo, cara, meu agente tá entrando sem eu autorizar. Como que eu tiro esse negócio? Então, assim, imagina isso para outras aplicações em escala. Cara, pode virar uma bagunça. Então, governança tá mais importante do que nunca, né? Exato. A descentralização tem as suas consequências, né? Sim, com certeza. Então... e aí o grande lance é você conseguir criar a transformação governada para a empresa toda, mas ao mesmo tempo empoderar a pessoa para criar, por exemplo, o seu próprio skill para responder o seu e-mail. Sim. Você ter uma capacidade da pessoa lá na ponta usar o agente específico dela, mas sem que esse agente atrapalhe o resto da organização. Exato. Mas é um pouco complexo, né? Porque quando você para pensar que são novas skills que as pessoas precisam desenvolver, é um novo contexto mercadológico. Se você parar para pensar, nem as universidades, nem as escolas estão preparando as pessoas para isso, né? Então, pensa. Estrutural, né? O problema. Eu já tenho quase meus 40 anos, então, assim, já vivi desde a época do analógico, digital, então passei. Acho que a gente acaba tendo um pouco mais essa resiliência, porque a gente viveu várias fases, né? Entre o analógico e a tecnologia. Mas, por exemplo, essa galera que está chegando agora no mercado de trabalho, por mais que ela esteja imersa, por exemplo, smartphone, internet, etc., mas elas não estão preparadas para essas mudanças bruscas como vem acontecendo. E o que eu percebo, você não tem um direcional para essas pessoas irem desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias para o futuro, né? E, exemplo, eu estou fazendo um MBA, que a grade ela foi construída ano passado e ela já está obsoleta. Porque o que se fala de inteligência artificial já não tá fazendo mais sentido. Então, até é engraçado que até a forma de você consumir conhecimento talvez não faça mais sentido, porque as coisas estão atualizando tão rápido. E aí você vai pegar e vai estudar algo que é obsoleto, que você não vai usar para nada. Né? Então... Talvez o melhor asset que alguém pode ter hoje é saber aprender, né? Não é nem saber o resultado, mas é saber aprender rápido uma coisa nova e conseguir evoluir. Pelo menos tentar evoluir junto com a velocidade da tecnologia. Ou você vai ser deixado para trás. Exato. E como que a gente falou um pouco sobre a tecnologia e as ativações, mas vocês veem algumas outras oportunidades, até podendo ou não ser desencadeadas, né, habilitadas pela evolução da tecnologia, dentro do contexto de Martech ali, formas de ativação diferentes ou casos de uso que talvez eram um sonho antigamente e que agora passam a ser um pouco mais tangíveis? Tem alguma coisa que vem em mente, assim, pensando numa visão futura? Cara, gostei da pergunta. A minha mente foi da união do físico, do offline com o online. E a volta do conceito da IoT. O que eu digo com isso? Um exemplo. No Japão, a gente fez uma parceria com uma empresa que captura a voz no modelo de vendas. Pode ser alguém em saúde, pode ser alguém numa concessionária. E
os dados que estão sendo capturados naquela conversa de vendas estão indo para a nossa plataforma. E aí, essa é uma fonte que a gente está conectando offline e online. Outro exemplo, a gente trabalha muito com lojas de conveniências e retail físico e também, como fala, groceries. Supermercados. Obrigado. Como que a gente conecta beacons? Voltou o conceito de beacons. Como que a gente conecta o beacons ou a resolução facial também com a nossa plataforma e cria uma experiência omnicanal 360. Então, no posto de gasolina, a gente tem muitos clientes posto de gasolina. Quando eu tô na bomba da gasolina, como que tem um... Olha, Vitor, eu sei que você gosta de Red Bull, toma aí 3 Red Bulls de graça quando você for dentro da lojinha. Então, essa conexão do offline e online está voltando e com a utilização do IoT também está se surgindo por causa das facilidades que a inteligência artificial está facilitando. Então, esses foram os 2 exemplos que veio em mente com a sua pergunta. Até porque, né, esses casos de uso de phygital, né, de omnichannel, né, eles dependiam no fim do dia de regras de negócio, de uma interface humana ali. Eu acho que é o momento da gente aceitar que a gente tem que delegar algumas decisões ali para IA. E realmente é fazer bem feito agora, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. O Boticário está fazendo algo assim nas suas lojas físicas? A gente tem algumas coisas. Eu não tenho muitos detalhes sobre o projeto, mas tem algumas coisas nesse sentido. Assim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que atende Américas como um todo. Quando você compara a América Latina com a América do Norte, né? E até o exemplo que você deu de casos de uso. Como que você vê a evolução aqui, pelo menos para a América Latina? Porque, para mim... Eu vejo, assim, eu vejo algumas empresas fazendo muito bem, né? Mas eu vejo ainda uma distância muito grande. Então, parece que o mercado americano, a América do Norte, está muito mais evoluído. Principalmente quando a gente fala de programa de fidelidade, centralização de dados, etc. Eu acho que você falou tudo. Está mais avançado justamente nesses tipos de casos de uso. E eu acho também que depende do setor. Né? Eu acho que quando a gente fala do setor financeiro, do setor de saúde... mais ainda aqui na América Latina tem esse certo atraso. E é que nem o Vini estava brincando. Eu quero uma visão 360 do cliente. É o caso justo que eles estão nos pedindo. Quando se volta aos Estados Unidos, é muito mais foco na personalização. Acho que personalização, a gente está falando sobre essa palavra faz 10, 15 anos. Eu vim do mundo de conteúdo, eu vim do mundo de personalização do conteúdo, né, no Analytics, de uma plataforma de DXP. E já lá, era só testes AB. E isso era a personalização. Estou feliz, consegui um teste AB de melhoramento de 10% do meu lançamento do meu produto. Então, sim, usando muito no caso de uso de retail, por exemplo, a Nordstrom, o nosso cliente, né? A maior empresa de retail dos Estados Unidos, Bloomingdale's, etc. Eles estão fazendo uma personalização não somente entre as suas marcas mais inferiores, mas as suas marcas superiores e fazendo uma cross-referência e sem perder um passo. Eu sei que você, Vitor, gosta de tênis da Nike e você está comprando um boné, sei lá, da Moncler. Eu vou ter a mesma experiência de personalização no app, no portal de fidelidade ou no site independente. Até na loja física. Quando você mostra o seu programa de fidelidade, ele já te mostra quem você é, Vitor, dentro da loja. E isso eu não estou vendo aqui na América Latina ainda não. Mas eu acho que com líderes como o Fábio, vocês chegam lá. Obrigado. Acho que tem vários desafios, né? De conseguir... de novo, os conceitos que a gente está falando aqui, eles são conceitos antigos, como você falou, né? A hiperpersonalização nada mais é do que a personalização que a gente fala há 15 anos, acelerada e numa intensidade maior. E todo mundo quer, né, uma coisa totalmente customizada para o meu desejo, para o meu gosto, naquele momento, na hora certa. Então, o grande desafio é a gente conseguir, de fato, entregar isso, que é o que... Não, e com loyalty, você já sabe quem é o cliente. E ainda, através do loyalty, você não está recebendo essa informação personalizada e customizada do nível que você está falando. Aqui no Brasil... Isso que me deixa louco. E aqui no Brasil ainda existe a possibilidade de usar o CPF como chave. E isso não são todos os países que têm isso, né? E acaba viabilizando outras formas de ativação até fora do loyalty. Isso é uma coisa que pra gente faz muita diferença. Acho que o
o grande ponto só no nosso caso é que a gente tem operações fora do Brasil. E aí as pessoas elas têm um pouco mais de resistência, por exemplo, Portugal, Colômbia, de passar o número do documento. Então, por exemplo, cenário Brasil, você tendo o CPF é mais fácil porque você consegue identificar o cliente na loja, você consegue identificar no e-commerce, no app, enfim. Então, isso faz com que você consiga traquear a experiência dele no momento de compra. Mas é o que você falou, acho que isso facilita muito para você conseguir garantir que você tenha, né, ofereça uma experiência mais adequada para o cliente. Exato. E você, Vini, ao longo da sua experiência aí implementando CDP ao longo da carreira, você viu uma tendência clara ali de mudança desse processo, a evolução da própria plataforma? Você, como usuário aqui, né, implementador da Treasure Data em diferentes cenários, diferentes clientes? Assim, acho que ainda conto com o Breno e o time da Treasure para sempre aculturar, né, a gente, trazer as features novas e tudo mais. Eu acho que o que eu tenho visto é muito mais essa mudança de perspectiva de adoption, né? De entender que no fim do dia não é sobre implementar uma CDP, né? É sobre adotar uma CDP, é muito sobre pessoas, né? Então, o time aqui do Breno vai sempre achar formas de facilitar a implementação e tudo mais, tornar tudo muito rápido, mas se não tiver uma maneira ali de embedar isso no dia a dia da galera, né? Eu acho que vira um blocker, né? Eu acho que teve o Frenzy ali da CDP há 5 anos atrás, né? Sim. E aí, conforme os clientes começaram a implementar, né, em programas, às vezes, globais, eu acho que isso passou a virar mais um assunto, né? E uma consciência aí. Então, eu vejo bastante essa mudança, assim, nos clientes, de entender que realmente é um programa transformacional, ainda mais uma CDP que deveria ser o elo ali da companhia em termos de dados de cliente, né? A gente quer facilitar essa percepção, porque historicamente, que nem o Vini está falando, nos últimos 5 anos, é difícil implementar uma CDP. Uma CDP é complicada. Essa é a percepção global da solução. Então, o meu desafio, a nossa equipe, eu entrando na Treasure Data faz 11 meses, é como que a gente muda esse mindset. Como que a gente muda esse ar negativo, quebra esse paradigma. Essa verdade universal, né? Então, o meu desafio, não somente a nossa equipe de serviços profissionais, os nossos parceiros, os nossos clientes, é como que eu te entrego valor em 30 dias. A gente tem uma empresa lá nos Estados Unidos que é de betting, a Fanatics, uma das maiores de mercadoria de betting. A gente encontrou $40 milhões para eles em 30 dias. Através de 2 casos de uso, porque eles unificaram os clientes que estão em merch, né? Compra de mercadoria de esporte, com de betting. Cruzaram. E acharam que, olha, se eu sou fã dos Indiana Pacers, que eu sou fã dos Indiana Pacers, mas eu gosto de apostar nos Indiana Pacers, como que eu creio uma campanha para o Breno Valério, que é fã do Indiana Pacers? $40 milhões. Então, é esse que é o tipo de relações que a gente está querendo com nossos clientes para identificar. Se você é a primeira vez que está conosco, vamos começar com 2 cajus que te identifica $20 milhões, $80 milhões. E aqui, obviamente, no Brasil vai longe. Então, dica aí para os ouvintes. E aí, com os nossos clientes existentes, como a gente evolui dos casos de usos existentes para algo mais fácil, 3, 4, 5, 6 na lista. Eu tinha visto esse case da Fanatics. E eu acho muito legal, né? Porque a indústria de entretenimento, no fim do dia, né? É onde você mais tem talvez o cliente está mais inclinado, né, a aceitar uma personalização. Correto. É um super opt-in. Né? Então, acho que é super legal o caso. E o dinheiro é deles, né, também. Exato. Então, interessante. Bom, acho que a gente falou bastante sobre a evolução da tecnologia, como que a CDP evoluiu junto com a tecnologia e tende a evoluir, né? Falamos um pouco de casos de uso, desafios aqui. Acho que eu queria deixar mais uma última rodada aí para vocês fazerem umas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo já está chegando ao final. Dava para a gente continuar bastante tempo falando aqui. Não, foi ótimo. Talvez com uma perspectiva das mudanças que estão acontecendo agora e uma visão de futuro e como que a gente consegue evoluir ainda mais o que já está evoluindo agora. Quer começar? Pode ser você. Tá. Minha perspectiva é, primeiro, vamos quebrar esse paradigma que CDPs são complexos. Vamos pensar que realmente a gente consegue entregar valor rápido, como eu falei, em 30 dias. É o nosso objetivo junto com uma parceira como a Artifact. Vamos identificar 1 ou 2 casos de usos que vão mexer, né, os seus resultados de 5% a 10%.
Nesse momento, a gente está vendo um ROI de 10 a 15x através da utilização da plataforma, com 3 casos de uso. Então, você pode imaginar 5 a 7x o valor da nossa plataforma, com os 2 casos de uso mencionados. A gente está com um grande foco em CPG, Consumer Product Goods, Retail, automóveis. Então, qualquer cliente nesse setor, junto com a Grupo Boticário, estamos aí às ordens para conversar com os ouvintes. Que nem eu falei, conceito de CDP não vai existir mais. Eu acho que vai mudar para uma Agentic Experience Platform. Eu tô falando isso porque a gente tá tentando influenciar o mercado em pensar assim. E não é que vai ter agents em cima da plataforma. Vai ser de uma forma nativa, dentro já do XUI. Vai ser uma experiência via voz, via chat, que nem um chat GPT, para facilitar a vida desde tecnologia a marketing. E eu tô animado. Eu tô 12 meses na Treasure Data, tô iniciando minha jornada. Minha jornada agora vai começar também a expandir a América Latina. Já temos clientes aqui, AB InBev, Grupo Boticário, Nestlé, Danone, e a lista continua. Então, deixar um plug que eu também estou contratando um diretor de vendas local no Brasil. Então, se um ouvinte quiser se apresentar, agradeço aí. De novo, agradeço a parceria e o convite. Valeu, obrigado, Breno. Show. Não vou me estender muito aqui, vou muito da linha do Breno. Acho que implementando CDP ao longo desses anos, enfim, acho que quando a gente fala de inteligência artificial, é um dos pilares que eu comentei. Acho que ter os dados bem estruturados, garantir o aculturamento, mas acima de tudo ter muito bem definidos os casos de uso que vocês queiram testar. Acho que esse é o fator principal de sucesso, porque se você sair atirando para tudo quanto é lado, você não chega em lugar nenhum. Então acho que diferente do que eu vivi, né, há anos atrás, de uma implementação mais complexa, etc., eu acho que talvez seja um dos caminhos das pedras, sabe? Ter muito claro para onde você quer ir, qual que é o problema, identificar o problema e aí testar. Acho que isso vai garantir que as coisas elas caminhem de maneira mais orgânica, sabe? Boa. Do meu lado, assim, eu acho que o meu propósito profissional, né, vai ser continuar cracking the code aí quando a gente fala de aplicações de IA em marketing, né? Então, de ML para IA, para GenAI, para agentes, né? Isso vai continuar evoluindo, né? Então, acho que minha missão é realmente ajudar clientes a fazer essas transformações com o apoio de ferramentas como a Treasure Data, CDPs e tudo mais. Então, enfim, estou curioso para ver como as coisas vão evoluindo, mas espero que a gente continue tendo discussões como essa. Boa. Muito obrigado, pessoal, pela participação hoje. E é isso aí. Obrigado. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Até mais.